Salve, queridos primos distantes, tranquilo? Essa é uma continuação daquele vídeo que eu fiz falando sobre algumas curiosidades que eu já encontrei na minha genealogia durante todo o tempo de pesquisa. Antes de começar, você tem histórias curiosas da sua família? Compartilha aqui com a gente. Essa primeira curiosidade é de uma foto. Se trata de uma foto da pessoa mais antiga que eu tenho na minha família. Não é a pessoa que eu descobri mais tempo, mas é a pessoa mais antiga que eu tenho um registro fotográfico. É do meu tetravô, Carl Zenman, e apesar dessa foto, é o meu lado materno, e apesar dessa foto ser uma qualidade muito ruim, mas eu tenho um apreço muito grande por ela, porque afinal de contas é o único registro que eu tenho dessa pessoa. Outra curiosidade é que aproximadamente entre 1938 e 1940, o meu avô materno, Leibert Zellman, morou no Rio de Janeiro e ele trabalhava como mecânico de aeronaves lá numa empresa chamada Syndicator Condor. Uma empresa alemã que depois de fusões acabou entrando no meio da história da Varig. Essa foto que eu tenho aqui dele mostra ele trabalhando, fazendo a manutenção de um avião Yunka W-34 apelidado Taquari, prefixo PPCAP. Que a curiosidade é que esse mesmo avião, uns 2 anos antes dele trabalhar nele, em 1936, foi o primeiro avião que pousou no Rio Branco, no Acre. A terceira curiosidade é que durante toda essa pesquisa eu consegui entrar em contato com diversos parentes ao redor do mundo, de graus bem distintos, que moram, por exemplo, nos Estados Unidos, na República Tcheca, na África do Sul, na Alemanha, no Emirados Árabes e em Portugal. A outra curiosidade se trata sobre a minha bisavó Ingrácia Cidral, que eu já falei em outros vídeos sobre ela, que ela tem uma origem indígena, mas enfim, não é sobre isso. A história se dá que quando ela faleceu, ela morava em Joinville, ela faleceu, foi enterrada no cemitério municipal de Joinville. Só que tempos depois vieram a retificar a rua que passa na frente do cemitério. E para isso tiveram que tirar um pedaço, cortar um pedaço do cemitério, onde havia alguns túmulos. E justamente um desses túmulos era dessa minha bisavó. Então ela foi enterrada lá, mas o túmulo não existe mais porque é onde passa a rua. Outra curiosidade é sobre meu avô paterno, Raimund Hauptmann. Quando ele emigrou da Áustria para o Brasil, tempos depois, ele se tornou zelador de um clube austríaco lá em São Paulo chamado Donau. E além de zelador nesse clube de campo que ficava próximo ao estádio do Canindé, ele era professor de natação também. E justamente pela proximidade com o rio Tietê, ele dava aula de natação no rio, no próprio rio, que na época era limpo. Havia até competições de natação lá. Mais uma curiosidade sobre esse meu avô. Logo que ele chegou em São Paulo, em 1927, ele encontrou uma hospedaria cuidada por uma moça austríaca e que ela tinha uma filha de 7 anos, chamada Rosa. E através de várias pesquisas eu tenho percebido que ele teve um certo relacionamento com essa moça. Só que em 1936 ela veio a falecer e ele ficou cuidando da Rosa. Só que nesse mesmo ano, ele, para não ficar sozinho, ele acabou pegando um jornal de língua alemã lá que existia em São Paulo, não sei ainda qual, e ele colocou um anúncio que ele buscava uma moça para se casar. O outro lado da história, minha avó, que não era minha avó, é óbvio, né? Mas ela estava morando em São Paulo nesse mesmo período, porque ela trabalhava como doméstica, e a dona da casa viu esse anúncio do jornal que meu avô tinha colocado. E aí ele entrou em contato e no final das contas apresentou os dois. Foi aí que eles se conheceram. Outra curiosidade se dá sobre um bisavô meu, Adolf Pahl, do lado paterno, no qual ele morreu muito jovem, cedo, com 50 anos. Conta-se que ele tinha uma hérnia muito grande. E no dia 14 de novembro de 1928, ele estava numa carroça, carregando sabe lá o quê, e devido a um esforço muito grande, essa hérnia estourou e ele veio a falecer. E a última curiosidade é de um dos meus trisavós do lado materno, Wilhelm Zellman, filho do Karl da primeira curiosidade, e Johann Stoiber. Eles moravam no norte de Joinville, onde hoje é a Catarinense. E essa curiosidade se dá, acredito, na década de 20 ou 30. Quando ela queria ir para a cidade, no caso o centro, ela tinha que esperar o ônibus passar, claro. Só que não era ela que esperava o ônibus, era o Wilhelm. E aí, quando o ônibus vinha, ele fazia sinal para parar e aí ele falava pro motorista, né, que a Frau Zellman
gostaria de embarcar para ir para a cidade. Daí esperava ela vir, embarcar e é assim que funcionava. Sua família também tem histórias muito legais. Compartilha com a gente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, valeu!